Afonso Chagas, que o Valdir e a Yara estão trazendo para nós. Ele é de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ele é conselheiro e integrante do setor de juventude da União Espírita Mineira, expositor, psicólogo, integrante do NEP, que é o Departamento da FEB. E ele começa hoje, e eu vinha comentando com o Edmilson quando estávamos a caminho da casa, de como alguém se propõe a iniciar uma jornada no dia 2 de janeiro. É coisa para abnegados mesmo, né? Então ele começa hoje aqui com a gente no Consolador. Amanhã ele estará em Catanduva às 20 horas, na Associação Espírita Semeador. No dia 4, no sábado, ele estará na Associação Espírita Pátria do Evangelho, Fernandópolis. Aí é um seminário, das 14 às 17, os trabalhadores da última hora. No dia 5, domingo, ele estará lá no Seu Romeu, na Portugalhana, no Centro Espírita Emmanuel, às 8h30. E no dia 5 mesmo, no domingo, à noite, às 19h30, ele estará em Auriflama, falando sobre o centurião de Cafarnaum. Tema lindo, né? No dia 6, na segunda-feira, às 20 horas, ele estará em Chaves, falando no Caminho da Esperança. No dia 7, ele estará aqui em Rio Preto, lá no Francisco de Assis, no Romano Calil, lá no Dr. Aguinaldo, né? E no dia 8, na quarta-feira, ele encerra fazendo a palestra, um tema fantástico, que é a transfiguração de Jesus, no Allan Kardec, lá na Boa Vista, tá bom? Depois eu devolvo o cartaz lá no mural. Nós vamos receber então Afonso Chagas com muito carinho, e vamos envolvê-lo com as nossas melhores vibrações. Queridos irmãos, no Ideal Espírita, a nossa querida São José, demais amigos de outra região, que haja muita paz em nossos corações e, sustentado na dinâmica da paz, possamos estabelecer aquela conexão de alma para alma, buscando implantar na Terra o projeto do Cristo de Deus, que é o da regeneração e iluminação de nossas expressões mais sutis do espírito imortal. Que este ano de 2014 seja para nós aquele campo fecundo, onde as sementes do Evangelho serão utilizadas pelas nossas mãos para, naturalmente, semear a árvore, aquela árvore que deve alimentar e nutrir todas as nações. Para nós é uma alegria muito grande poder participar de todo este processo de estarmos colocando o nosso tijolo no trabalho com a doutrina espírita da regeneração da humanidade. Da nossa parte de abnegação, nós somos convidados e viemos com maior dedicação, né? Vamos dizer assim, agradecendo ao Valdir e a Yara todo o empreendimento. Nós vamos conversar hoje, pensamos em começar essa trajetória dessa semana, nessa região tão abençoada, com a pesca maravilhosa narrada pelo evangelista Lucas, no seu 5º capítulo. Nós vamos ler o texto, vamos lê-lo segundo a tradução que nosso irmão Haroldo Dutra Dias empreendeu, publicação, primeira edição do Conselho Espírita Internacional, e já tem uma segunda edição publicada, lançada pela Federação Espírita Brasileira. Nós vamos ler o texto e vamos conversar sobre ele no tempo que temos. Pedimos, irmãos, só um pouquinho de paciência com a nossa leitura nos capítulos. São 11 versículos somente no capítulo 5. É intitulado como os primeiros 4 discípulos do Cristo. E sucedeu que,
ao espremer-se a multidão em torno dele para ouvir a palavra de Deus, ele estava de pé junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos atracados junto ao lago. Os pescadores, tendo desembarcado deles, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe para afastar um pouco da terra. Após sentar-se, ensinava as turpas do barco. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e desce as vossas redes para a pescaria. Em resposta, disse Simão: comandante, labutando durante toda a noite, nada apanhamos, mas, com base em tua palavra, descerei as redes. Ao fazerem isso, recolheram uma numerosa quantidade de peixes. As redes deles se rompiam, e acenaram aos parceiros do outro barco para vir arrastar as redes junto com eles. Vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de afundarem. Ao ver isso, Simão Pedro prosternou-se diante dos joelhos de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois o assombro apoderou-se dele e dos que estavam junto com ele, em razão da pesca dos peixes que arrastaram juntos. De forma semelhante, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. E Jesus disse a Simão: não temas, a partir de agora serás pescador de homens. Ao aportarem os barcos sobre a terra, deixando tudo, o seguiram. Jesus inicia a sua tarefa, segundo a narrativa de Lucas, no lago de Genezaré, em Cafarnaum, no meado do ano 30 da nossa era cristã, com uma pesca maravilhosa, chamada pesca maravilhosa. No momento em que ele convida 4 discípulos, ou que organiza com estes 4 primeiros discípulos o seu trabalho apostólico. Uma multidão tinha ido ouvir aquilo que deveria ser o projeto inicial, as bases do Evangelho, que, narrado por Mateus, estava sendo sintetizado no Sermão da Montanha. Naturalmente, aqui não está falando todo o Sermão da Montanha, mas está trabalhando alguns aspectos do Sermão da Montanha. A fecundar todos os corações que abriam-se na capacidade de auscultar e receber aquela orientação para o projeto de trabalho ao longo do tempo. Emmanuel diz no livro Pensamento e Vida que a mente é o espelho da vida em toda parte. E uma função, ou a função precípua de um espelho, é captar. E uma vez tendo captado, o espelho reflete. Porém, se o espelho for côncavo ou convexo, se estiver trincado, ou sujo, ou embaçado, ainda que ele não interfira na realidade que ele captou, ele interferirá na reflexão. A nossa mente é como um espelho que olha a cena da vida e capta, porém reflete conforme a própria estrutura do componente evolutivo que já atingiu a semelhança daquele espelho. Então aqui nós temos um texto. Vamos ler alguns versículos para buscar, a partir deles, captar algo.
Naturalmente, o Evangelho não é de particular interpretação, diz o apóstolo Pedro. Avaliaremos alguns pontos, entendendo que outros irão olhar e visualizar algo além. Mas nós vamos, dentro daquilo que é possível compreender, algumas expressões, buscando, uma vez tendo compreendido, sermos capazes de refletir a mensagem não apenas nas expressões do intelecto, que representa a horizontalidade do ser na vida, mas principalmente naqueles terrenos da verticalidade, que define o espírito da consolação, já que estamos aqui sobre o espírito consolador, naqueles elementos do sentimento, na realização diante da vida. Na medida em que a multidão aproximou para ouvir a palavra, ele estava junto ao lago de Genezaré, chamado também Mar da Galileia, o mar ou lago de Tiberíades, na cidade de Cafarnaum. Um pequeno ajuntamento de águas de 5 quilômetros de largura para 12 quilômetros de extensão, mas que tinha uma expressão profunda no seu sistema de ser uma área, uma região de muito peixe, e que ali algumas sociedades se faziam em torno daquela área, estabelecendo um comércio do peixe. E vários dos discípulos de Jesus eram pescadores. E aqui nós encontramos a sociedade entre André e Pedro, Tiago e João. Mas diz o texto que uma multidão se ajuntou para ouvir a palavra de Deus. E Jesus viu estar 2 barcos atracados. Emmanuel, quando comenta esta passagem que está em João, que é também uma pesca, mas essa passagem de João, ela acontece após a ressurreição, é uma outra passagem. Emmanuel diz que o barco simboliza a nossa posição na vida. Então não é apenas um meio de transporte ou um instrumento para o pescador ir ao mar lançar a rede. O barco, saindo da expressão literal, buscando um entendimento espiritual, ele define a posição do discípulo ou a posição da criatura diante da vida. Jesus, com a multidão o apertando, espremendo-o para ouvir a palavra, ele de pé localiza algum ingrediente que possa facilitar. E ele viu 2 barcos. Diz o texto, e viu 2 barcos atracados junto ao lago. E os pescadores, havendo descido deles, ou tendo desembarcado deles, lavavam as suas redes. Nós estamos num período de tempo, talvez pela manhã, porque Pedro vai falar que a noite inteira eles tentaram pescar e não pegaram nada. O pescador desceu do barco, não havia pescado, mas havia lançado a rede. E estavam lavando as redes. Emmanuel, nessa mesma passagem, ele comenta que a rede representa os nossos interesses diante da vida. Então nós temos barco e rede. O barco é a posição, a rede, o interesse. E está lavando a rede. O lavar a rede é torná-la apta para um novo empreendimento a posteriori. Mas para nós o lavar a rede deve representar a expressão de renovação íntima para que o encaminhamento diante da vida se faça cada dia renovado. Estes companheiros que estavam sendo convocados ao trabalho estavam lavando a rede. Nós que também estamos convocados ao trabalho, como trabalhadores da última hora, precisamos lavar as nossas redes. Diz
diz o texto. E entrando em um dos barcos, que era o de Simão, aí entra o papel do discípulo. Nós temos o barco, que é a posição. Nós temos a rede, que define interesse. Mas é preciso particularizar esta posição. E Jesus escolhe o barco de Simão. O nome Simão tem como significado famoso, varonil. Então é alguém que reflete de dentro para fora uma expressão de possibilidade. Porque alguém famoso é alguém que se destacou em alguma parte, ou em alguma função, em alguma execução. E é varonil porque define a capacidade operacional de sustentação. Diz o texto: e entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe para afastar um pouco da terra. Afastar um pouco da terra. Para avaliarmos qualquer empreendimento espiritual, para avaliarmos a nossa vida, as conjunturas da vida, do ponto de vista espiritual, nós precisamos sair, afastar do terra a terra. A expressão de horizontalidade ou da intelectualidade humana tem definido determinados pontos de aferição da vida. Está correto. Mas acontece que a mensagem divina, que chega sempre por revelação, ela antecipa e amplia possibilidades de compreensão. Não dá para aferir a mensagem divina com a horizontalidade intelectual humana. É preciso afastar um pouco do terra a terra humano para captar a mensagem que verte do alto às cristalinas. Do contrário, nós iríamos, naturalmente, tisnar toda aquela claridade de informação com os preconceitos e os vícios do misioneirismo da evolução natural. Então, quando Jesus define com Pedro para afastar um pouco da terra, não pode afastar muito, senão perde conexão. Afastar um pouco da terra, ele define uma posição psicológica para poder analisar o fato com um olhar espiritual. Se nós vamos avaliar uma enfermidade, do ponto de vista espírita, nós precisamos sair um pouco daquilo que temos entendido enquanto seres humanos no processo evolutivo, do que representa a enfermidade. Talvez para o ser humano a enfermidade seja uma doença, um problema, um desafio. Do ponto de vista espiritual, ela é uma oportunidade. Há um espírito amigo no Evangelho segundo o Espiritismo que tem uma página intitulada, uma mensagem, a paciência. E o Espírito inicia a sua mensagem dizendo assim: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Do ponto de vista humano, a dor é um problema. Nós queremos ficar livres da dor. Do ponto de vista espiritual, a dor é uma bênção. Então, se nós nos distanciamos do terra a terra, nós não conseguimos aferir com maior profundidade a mensagem. Jesus pediu a Pedro, que era o dono do barco, na posição que ele estava, até aquele momento. Jesus entrou no barco. Jesus entra em nosso barco todos os dias, toda hora. O Cristo interno, que é a expressão imanente do Deus transcendente, fala diante da vida. Mas é preciso distanciar um pouco, não muito, para poder aferir com maior clareza. Após sentar-se,
posição de calma, não de acomodação, não de ociosidade, mas de segurança. O assentar define aquele ponto de tranquilidade onde o diálogo pode acontecer. E no arquétipo humano, no mundo ocidental, nós temos a entrada no mito do Santo Grau com o rei Arthur e os cavaleiros da Távola Redonda, a definir o inaugurar de um projeto novo. Mas na expressão humana, lá atrás, no mito, nós vemos que o primeiro-ministro do rei fraudou a ética da lealdade e da fidelidade, junto com a primeira-dama, a definir que a Távola Redonda humana, ela representa ainda um desafio relacional. Mas aqui nós temos Jesus ensinando-nos a assentar diante do grupamento para adequar as relações e estabelecer toda uma ética e uma fidelidade espirituais que define a conquista do espírito. Então, após sentar-se, ensinava as turbas do barco. Jesus utiliza o barco de Pedro, ou Deus utiliza a criatura na sua posição na vida para que ela possa refletir a mensagem divina para as outras criaturas. O barco é a nossa posição, nossa função. Todos nós absolutamente ocupamos posições diante da vida. A primeira posição de um espírito na vida operacional é ser filho. Absolutamente todos nós aqui somos filhos. E o quarto mandamento da lei define uma função operacional ao filho, a qual ele não pode fugir. Dizendo melhor, não deve fugir. Poder, possibilidade é escolha. Não deve. E Paulo de Tarso, quando comenta sobre este mandamento na carta aos Efésios, ele diz que é o primeiro mandamento com promessa: honrar vosso pai e vossa mãe, a fim de viver longo tempo na terra que o Senhor Deus te dá. A definir a função filho, que é a primeira, abrem-se as perspectivas que mantém a honra, que é imperativo. Ela abre a possibilidade para todas as outras funções que o ser deverá executar na vida. Ele absolutamente é neto. Absolutamente somos trinetos, tetranetos e aí vai. Podemos ser sobrinhos, podemos ser irmãos, podemos ser tios. E a vida abre outras possibilidades, extrapolando a consanguinidade no terreno da relação fraternal, da relação profissional, das relações afetivas por eleição no futuro. São possibilidades funcionais que a criatura opera, onde ela opera, e devendo ali incorporar no seu barco, com as redes dos interesses, o espírito crístico, que assentado naquela posição de adequação possa expressar para a multidão, não apenas pelas palavras, mas tanto pelas expressões de fidelidade e grandeza espirituais. E quando acabou de falar, disse a Simão: a vida abre as possibilidades. Aqui nós temos uma orientação, uma fala, uma educação, uma instrução, digamos melhor. Terminado, a metodologia do Evangelho é fazer uma aferição com o discípulo. Seria a mesma coisa de nós
diante da instrução que os Espíritos vertem em favor de todos nós, terminado o nosso estabelecimento de instrução, vamos ao mar alto para vivenciar o que foi estudado. Então vamos entender o texto, que diz aqui o evangelista. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e desce as vossas redes para a pescaria. Afastou um pouquinho da terra, ensinou a multidão através do barco de Pedro, e agora vem a orientação decisiva: ir ao mar alto. As expressões da execução operacional do que estudou, e lança a rede dos interesses para a grande pescaria dos valores. Nós que ontem, literalmente ontem, fizemos vários projetos intelectuais na transição de 31 para a primeira, para que todo ano possa representar expressões de conquistas espirituais. Somos convidados a partir de já a lançar, levar o nosso barco para o mar alto da vida, para granjear esses valores que idealizamos, porque temos aprendido, todos nós sabemos disso, não caem virtudes do céu no sentido da gratuidade. Todos os valores devem ser conquistados pelo trabalho. Então, ir ao mar alto e lançar a rede para a pescaria representa o esforço de remar, de atingir aquela posição operacional e lançar a rede. E fixar o valor da intimidade, conquistá-lo com toda a vivacidade que os valores espirituais representam. E aqui surge uma questão que é pertinente e muito importante, porque Pedro, não, aqui não temos Pedro ainda, aqui temos Simão. Simão representa aquela posição famosa, varonil, decidida, que está nos primórdios do processo. Simão pode representar aqui o eu inferior da criatura, chamado de ego, nas expressões da vida. Disse assim: em resposta, disse Simão: comandante, labutando durante toda a noite, nada apanhamos, mas com base em tua palavra, descerei as redes. Operacionalmente falando, Jesus era carpinteiro. Trabalhava na carpintaria de Nazaré com José, padrasto. Simão era pescador de ofício. Um carpinteiro talvez não esteja totalmente sabedor das regras da pescaria. Simão sabia das regras da pescaria. Com melhor propriedade, a pescaria durante a noite. Aqui nós estamos pela manhã, terminado o trabalho. Ele fala, botamos a noite inteira e não apanhamos nada. Na expressão da tradução do Haroldo, ele chama comandante. Na tradução do João Ferreira de Almeida, ele fala mestre. Comandante é uma expressão natural para quem está no trabalho náutico. Nós tentamos a noite inteira, não apanhamos nada. Se a noite representa um momento próprio para o pescador, noite não representa um momento próprio para o espírito que deseja crescer diante da vida.
Porque o Espírito precisa caminhar enquanto tem luz. Assim definiu Jesus. Caminhai enquanto tendes luz. Porque a luz representa a claridade. De fora para dentro. A proporcionar o ser granjear luz de dentro para fora. Então, se o pescador estava correto a tentar pescar à noite, o empreendimento do espírito humano não pode ser na noite da consciência ou nas trevas da consciência, deve ser na claridade da consciência. É a grande questão colocada. Labutamos toda a noite e nada apanhamos. Tem sido uma labuta a nossa movimentação intelectual diante da vida, excluindo Deus. Não atingimos ainda o ponto culminante da questão espiritual. A filosofia racionalista tentou ter matado Deus. Filósofos que engendraram o materialismo definiram que Deus estava morto. O mundo ocidental, quando ganhou status do antropocentrismo, expressando o homem como centro, tirando o teocentrismo medieval, tentou expressar a vida e conquistar a vida apenas no esforço intelectual. Era uma noite que continuava a vibrar na intimidade da criatura. Eis que o renascimento abre possibilidades, e no ápice do renascimento a revelação espírita, abrindo horizontes, nós falamos muito mais no mundo ocidental, abrindo horizontes novos, não na horizontalidade, mas horizontes que remontam à expressão da verticalidade da criatura diante da vida. Havendo labutado toda a noite, nada apanhamos. Mas, com base em tua palavra, descerei as redes. Emmanuel tem uma página no livro Pão Nosso, capítulo 79, ela é titulada O Mas e o Discípulo. O Mas e os Discípulos. O Mas colocado antes de Jesus ou depois de Jesus? Quando o Mas está colocado depois de Jesus, é assim. Jesus ensinou o amor e a verdade, mas, coitado de mim, sou tão pequenino, não dou conta de fazer. Jesus ensinou que devêssemos amar uns aos outros, mas ainda é muito pequeno. E aí vai, nos desculpismos da vida. Mas quando Jesus é colocado após o Mas, muda todo o contexto. Eu sou frágil, mas com Jesus serei capaz de superar as dificuldades. Eu ainda estou engateando, mas com as forças crísticas serei capaz de ganhar a força necessária ao empreendimento. Então aqui nós temos justamente, Simão fala do esforço dele, onde não apanhou nada, mas com base, sustentado sobre a tua palavra, descerei as redes. Nós, de nós mesmos, nada podemos. É assim que aprendemos com o apóstolo, e é assim que reconhecemos em nossa intimidade. Mas, com base na palavra da verdade, do Espírito Crístico, nós podemos. O Ato dos Apóstolos nos apresenta uma expressão dizendo assim: e Deus, pelas mãos de Paulo, operava maravilhas. Paulo era uma mente cujo espelho captava a vontade divina e a refletia com todo o gabarito que lhe era possível, a ponto de Deus operar maravilhas na vida pelas mãos de Paulo. O discípulo que tenta operar
e não pega nada. Não conquista. Mas quando ele sustenta a sua obra com base na palavra do Cristo, que reflete Deus diante da vida, diz o texto assim: ao fazerem isso, recolheram uma numerosa quantidade de peixes. As redes deles se rompiam. O peixe representa um aspecto daquilo que vai ser a culminância dos valores evolutivos. O arquétipo peixe define base, que abre a intelectualidade, que atinge a culminância dos valores evolutivos. Se nós pudéssemos fazer essa avaliação, nós diríamos assim: o arquétipo peixe inicia a base racional da criatura e culmina na sua função de fé raciocinada. Jesus veio à Terra numa era chamada pelos estudiosos de era de peixes. Estamos entrando agora numa outra era de aquário. Uma era dura 2.165 anos aproximadamente, e está inserido no capítulo 9 do livro A Gênese de Allan Kardec. Ele faz uma análise rápida sobre esse problema das eras, da precessão dos equinócios. Uma era comportando 2.100 e poucos anos, ela define um projeto inaugural até a sua culminância. Os peixes representam a era de um início racional a atingir uma fé, culminando uma fé raciocinada. Tem sido assim. A outra era vão ser outros valores. Pegar uma quantidade de peixes, recolher uma quantidade de peixes, define o espírito humano nessa trajetória milenar de se preparar racionalmente e fideisticamente, atingindo agora a equação que Allan Kardec inseriu no Evangelho segundo o Espiritismo: fé raciocinada, aliança da razão ou da ciência e da fé ou do amor. É uma aliança. Os discípulos começaram uma pesca, empreenderam uma segunda pesca após a ressurreição, e constantemente, nós vamos ver ainda, as pescas estão colocadas à nossa disposição. Estamos atingindo a culminância de uma era que conclui para inaugurar outra. A regeneração será a entrada triunfante na era do aquário. Uma está terminando, a outra está começando. Espiritualidade do aquário. A nossa agora é razão e fé. Talvez ainda a nossa razão esteja predominando muito sobre a fé. Talvez a fé esteja muito séria, mas é preciso tomarmos aquela coragem de associar a fé com a razão. E isso é possível à medida em que penetramos a nossa mente na codificação espírita. Porque como Allan Kardec fazer essa associação, buscando os elementos díspares aparentemente e trazendo-os com uma lógica e um bom senso a um equilíbrio onde essas duas expressões, a da fé e a da razão, elas convergem para um todo e não são inversas, não são díspares, não são de formas a combaterem uma a outra, mas são metades que complementam-se a fazer um todo, com um símbolo da expressão de genialidade chinesa, o símbolo do Tao, que define o equilíbrio circular as expressões da metade Yang e a metade Yin, a metade racional e a metade sentimental. A metade que define o horizontal está lá no livro Nosso Lar. A horizontalidade é o sentimento masculino e a verticalidade que é o sentimento feminino. Recolher esta grande quantidade de peixe define o empreendimento nosso na vida em teoria
estudamos na Casa Espírita ao ler o livro. E a prática? Quando saímos do livro ou da Casa Espírita no grande mar da vida, onde estivermos situados nas funções que a vida nos coloca. Encheram o barco, né? Uma grande quantidade de vento. As redes se rompiam. Se a rede representa o interesse, o rompimento da rede representa o extrapolar do que fomos buscar. A doutrina espírita sempre, os benfeitores espirituais sempre, todo o trabalho da espiritualidade sempre irá além das nossas expectativas. Nós íamos buscar uma terapêutica, qualquer que seja, e os espíritos trabalham a renovação de vários valores da nossa vida. Às vezes nós não tomamos nem juízo disso imediatamente, para mais à frente termos a avaliação da grandeza que foi, porque Jesus está além. O Espírito Verdade, no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala a sua mensagem sobre esse novo momento, ele diz que os que trabalharem com denodo, com afinco, silenciando para que não trouxesse prejuízo à obra que é do Cristo, não é nossa, silenciando as querelas, silenciando as discussões, receberiam 100 vezes mais daquilo que tiverem esperado. Agora, a nossa expectativa sempre é muito grande. Se a gente receber 100 vezes mais do que é a expectativa, imagina o que é isso. Está lá no Evangelho do Espiritismo, capítulo 20. É a última mensagem, a mensagem do Espírito Verdade. As redes rompiam. As redes estavam cheias. Os nossos interesses. Quando o espelho da mente desloca o interesse do puramente material para a questão espiritual, é de uma beleza que nós não podemos aquilatar. A grandeza que é a nutrição espiritual que nós sentimos. Ao ler o livro Missionários da Luz, no capítulo intitulado Fracasso, onde tem um aborto de uma senhora que não quis levar a gravidez ao fim, e André Luiz está lá e o espírito Apuleio, que é o instrutor, está dizendo ali naquele momento da dificuldade vibratória, da dificuldade de alimentação, da dificuldade de movimentação espiritual, devido ao ambiente não é favorável. Nós, quando estamos num ambiente tão fraterno, tão amigo, a nossa nutrição espiritual vai ao limite das alturas que nós não sabemos avaliar. Aliás, não dá vontade de ir embora. A reunião espírita não acaba. Ela conclui aqui na porta mais 15 minutos, depois para despedir mais 10, se deixar fica até no outro dia. Quando o Chico Xavier estava encarnado, as reuniões com ele iam até 5 horas da manhã. Só não ir embora. Porque ninguém quer deixar, porque é gostoso. Vai além daquilo que foi buscado, da expectativa. Agora olha que bonito. E acenaram aos parceiros do outro barco para vir arrastar as redes junto com eles. É uma parceria. Só que é uma parceria na coisa boa. Muitas vezes, imaginemos aí que alguém tenha feito o jogo da Mega Sena da Vera. Aí ele começa a cogitar ter ganhado 200 milhões. Eu vou dar 10 milhões para o pai, 10 milhões para a mamãe. E aí começa a dar um tanto de dinheiro para um tanto de gente, fala assim, mas vai sobrar pouco para mim. Sobrar 105, né? Sobrar pouco, isso é muito pouco. Não vou dar tanto assim não. Vou dar só 5 milhões para o papai, 5 para a mamãe. Daí a pouco eu não vou falar com ninguém que eu ganhei. Vou deixar aquele dinheiro lá, vou ficar escondidinho. Porque é muito assim, quando a gente ganha muito, a gente foge. Quando nós estamos carentes, nós buscamos. Aqui não. O discípulo encheu o barco. Estava rompendo a rede. Ele chamou o outro, que era sócio, para dividir com ele. Para dividir o fruto do benefício
sabemos o benefício que é, sem fazer proselitismo, nós convidamos aqueles que sentimos que podem vir compartilhar para expressar também a nutrição desses valores, o usufruir desses valores. É um convite saudável, é compartilhar os bens que temos recebido e não guardá-los avaramente só para nós. Fizeram um sinal, porque se me falar assim, vamos ficar com esse peixe só para nós, vamos vender, ficar rico e guardar o dinheiro. Não, fizeram um sinal e acenaram aos parceiros do outro barco para vir arrastar as redes com eles. Vieram e encheram ambos os barcos a ponto de se afundarem. Vieram e encheram ambos os barcos. Com Cristo há sempre a multiplicação. Multiplica os valores. Na divisão com Cristo é multiplicação. Na divisão com o ser humano, repartir herança. O pai desencarnou, a mãe desencarnou e vai 5 irmãos repartir herança. Haja tribunal. Porque nem sempre é uma coisa fácil repartir bens. Mas com Cristo, os parceiros, os sócios, repartem os bens e enchem ambos os barcos. Porque a nossa posição, quando expressamos benefício ao outro, que recolhe o benefício, ele devolve. E aí serão 2 e não um só, a vibrar o benefício. O egoísmo segrega, isola, atrofia. O altruísmo amplia possibilidades, nutre e multiplica. Porque 2 melhorados representará uma outra quantidade de outros que irão melhorar naquele ambiente, e assim sucessivamente numa progressão mais do que geométrica, fazendo com que as bênçãos da vida do Cristo possam atingir aquelas culminâncias superiores. Ao ver isto, Simão Pedro, agora nessa hora Lucas insere o nome Pedro, transitou de Simão para Simão Pedro. Pedro representa a rocha, firmeza, segurança, a fidelidade, a sustentação, base. Pedro amplia as possibilidades de Simão. Simão algo definia na horizontalidade do ego, mas Pedro abre possibilidade espiritual. Ao ver isso, Simão Pedro prosternou-se diante dos joelhos de Jesus. Lá atrás ele falou: comandante, eu não lutei a noite inteira, não peguei nada, sou pescador, não tem nada nesse rio hoje não, esse lago hoje não vai dar nada. Agora aqui não, depois do efeito, ele reconhece a autoridade do Cristo, autoridade moral, Senhor. Prosternou-se de joelhos, prosternou-se diante dos joelhos de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-se de mim, porque sou um homem pecador. Isso é o autoconhecimento. Quando nós não conhecemos Jesus, só ouvimos falar, nós temos alguma visão. Mas quando nós compreendemos profundamente Jesus, o nosso entendimento sobre Ele muda. Quando nós nos autoconhecemos e conhecemos a vida, a grandeza de Deus, de Jesus, dos valores espirituais, tomam, para além da fé mitológica e da fé cega, uma expressão genuína de beleza. A fé que encontrou o seu porto seguro, a definir a fidelidade diante da vida. Pedro prosternou-se, recurvou sobre si mesmo, aos joelhos de Jesus, aos pés do Cristo. Ausenta de mim que eu sou um homem pecador. Reconheceu a própria pequenez diante do Cristo. Pois, diz o evangelista, o assombro, ele estava assombrado, me assustado,
O assombro apoderou-se dele e dos que estavam junto com ele, em razão da pesca. Foi só Pedro, não. Os outros ficaram assombrados com as maravilhas que representam a expressão da vitória do Cristo na intimidade diante da grandeza da vida. De forma semelhante, também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram sócios de Simão. O Evangelho trata, eles eram sócios, parceiros da caminhada. Nós todos somos sócios uns dos outros. No livro Nos Domínios da Mediunidade, nós vamos encontrar a expressão desta mediunidade trabalhando várias facetas. E quando o nosso companheiro Martins Peralva estuda a mediunidade, que é o estudo sobre o livro Nos Domínios da Mediunidade, ele faz essa análise sobre os índios, sobre os sócios, e esse trabalho do sócio, da parceria, multiplica as bênçãos da vida, fazendo um crescimento espiritual. E Jesus disse a Simão: não temas. Não temer é estabelecer fé, porque Emmanuel expressou no livro Roteiro, quando ele diz assim: a fé teve origem no berço rústico do temor. O temor tem uma função precípua, desenvolvendo no ser a prudência e a cautela, para culminar no futuro com a confiança e mais ainda a fé. Não temas. De agora, a partir de agora, serás pescador de homem. Se o peixe representa os elementos da racionalidade para atingir uma fé raciocinada, ser pescador é atingir pela fé raciocinada aquele homem que pergunta, que indaga, que quer saber. A humanidade quer saber. A doutrina espírita é a resposta às perguntas. Kardec estruturou a doutrina espírita, o trabalho dele, pergunta. O trabalho do Espírito Verdade, resposta. Só pode ter resposta se houver perguntas. O trabalho do discípulo é conseguir, com as respostas que já regimentou, pelas perguntas que efetuou, ser capaz de atender às perguntas de outrem que se lhe aproxima, por misericórdia divina, respondendo-lhe as questões. André Luiz estuda com vários instrutores do mundo espiritual. E a função dele é observar, ter a incógnita e perguntar. E à medida em que André Luiz pergunta, muitas vezes, algumas linhas antes, nós já tínhamos feito aquela pergunta. Aí vem a resposta, que o instrutor dá a André Luiz e que replica para todos nós. Assim sucessivamente na educação, no método pedagógico da educação com Jesus. À medida que o ser pergunta, ele abre-se para as respostas. Agora, enquanto o homem quiser explicar tudo, só tem resposta e não tem pergunta. Ao aportarem os barcos sobre a terra, deixando tudo, o seguiram. Deixar tudo não é abandonar tarefa, nem família, nem nada. Deixar tudo é dar um valor relativo àquela coisa para operar seguindo Cristo e segundo os seus postulados. Deixar tudo é abrir mão do que eu acho que é assim, para encontrar a verdade conforme a orientação que vem do alto. Eu penso que é assim, mas a revelação me diz que é dessa maneira. Façamos como a revelação, porque a luz vem de fora para dentro e, uma vez gravada, ela irradia de dentro para fora. As expressões desses primeiros dias de Jesus com os discípulos, a abrir as possibilidades deles para compreenderem a mensagem e de futuro revelarem-na, representa para nós também o início da nossa trajetória. Todos aqueles que estamos despertando consciências
à busca dos valores imorredouros e, a partir desses valores, sermos capazes de fecundar a vida. Sermos capazes de nutrir o ambiente onde estamos colocados. Que 2014 seja para nós aquele ponto decisivo, definitivo, de sem presunções de grandezas humanas, sermos capazes de, no posto que a vida nos colocou, irradiarmos bênçãos de misericórdia em favor daqueles que Jesus colocou ao nosso lado, para que o crescimento seja de todos. Agradecemos a oportunidade, a atenção de vocês, o carinho de cada um. Rogando a Jesus que abençoe o esforço ideal para que sejam capazes de fecundar a vida, fecundando a si próprios. Muita paz a todos, muito obrigado. Deus da palavra, nossa coordenação. Deus abençoe cada um. Bom. Nós agradecemos ao Afonso Chagas a mensagem maravilhosa que nos trouxe. Ele fez um estudo desse livro, o Novo Testamento, foi traduzido pelo Haroldo Dutra Dias, do grego. E só que ele tem uma capacidade, né, de tirar da mensagem do Novo Testamento todos esses ensinamentos, trazer para nós de uma forma fácil, de uma forma simples. Isso é sabedoria. Nós agradecemos ao Valdir.